Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto. SAF no Corinthians, é viável? Entenda essa situação. Depois que o candidato à presidência do Corinthians, André Luiz Oliveira, disse que está pensando nesta possibilidade, caso seja eleito. Eu vou te explicar se é possível ou não. Você vai ficar sabendo também quais são as prioridades do técnico Mano Menezes durante este período sem jogos no Campeonato Brasileiro. E também sobre mais uma baixa durante esta data FIFA. Eu sou Ivan Andrade, você está aqui no 12 em Campo. Seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo, indo direto ao assunto nesta segunda-feira, dia 9 de outubro. E a gente começa falando sobre a reapresentação, que será amanhã. Hoje os jogadores ainda estão de folga. O Mano Menezes deu o domingo e a segunda-feira de descanso aos jogadores e se reapresentam já nesta terça-feira, já pensando aí no jogo contra o Fluminense, que teve uma pequena mudança de data, saiu do dia 18 para o dia 19 de outubro. Tá? Então, acho que era numa quinta, não é isso? Deixa eu só confirmar aqui. Não, era numa quarta, passou para uma quinta, exatamente. Era na próxima quarta-feira, né? Não nessa, na outra, acaba mudando para a próxima quinta-feira, dia 19 de outubro, tá bom? O Mano, amanhã os jogadores se reapresentam e ele terá duas baixas logo de cara. Bruno Mendes, convocado para a seleção uruguaia mais uma vez. E com isso, fica fora desse período de treinamentos, fica fora desse início de trabalho do Mano Menezes, aonde ele teria e terá um tempo bastante interessante para fazer algumas análises, ajustes, algumas melhoras na equipe. Da mesma forma, Matias Rojas, também convocado para a seleção paraguaia, fica fora durante este período. Então, esses dois jogadores, o Bruno Mendes, a gente ainda pode considerar aí que é quase um titular, ele alterna entre... o Bruno Mendes hoje a gente não fala nem que é zagueiro mais, né? O lateral direito, Bruno Mendes, né? Porque ele só tem jogado basicamente na lateral, pode até ter condições aí de jogar contra o Fluminense, porque o Veríssimo está suspenso, né? O Bruno Mendes sentiu uma lesão no jogo contra o Flamengo. Acho que todos lembram, aos 22 minutos do primeiro tempo, ele saiu com dores nas costas, uma lesão nas costas, que seria avaliado. Bom, ele foi convocado para a seleção uruguaia. Subentende-se que não é nada grave. Sendo assim, Bruno Mendes e Matias Rojas ficam fora desse período em que o Mano Menezes vai fazer aí as suas modificações, as suas mudanças, as suas análises sobre esse momento. O Matias Rojas não, esse é considerado titular, né? Também é um jogador importante que fica fora deste primeiro momento aí. Portanto, Bruno Mendes e Matias Rojas não vão participar deste período data FIFA, não ficarão à disposição, vão defender aí as suas seleções dos seus respectivos países. Quero saber o que você acha. Deveriam estar treinando? Você acha que essa convocação é boa para o jogador? É ruim para o Corinthians? Aproveita esse espacinho aí embaixo e deixa seu comentário. Bom, sem Bruno Mendes, sem Matias Rojas, o Mano Menezes volta a trabalhar amanhã e já definiu uma pequena lista de prioridades naquilo que ele pretende fazer nesta paralisação. Né? Então, a partir de hoje, temos aí 10 dias Eram 12, né? Eram 12 dias, em função da mudança, alteração da data da CBF, do jogo contra o Fluminense, mas teremos 10 a partir de hoje, 10 dias, né? A partir de amanhã, 9 dias de trabalho para o Mano Menezes mudar alguma coisa. Ele definiu algumas prioridades e quer aproveitar cada um dos dias para trabalhar determinadas situações, tá? Ele entende que o clube precisa de
melhorias, né, principalmente, e aí ele fala de questões gerais, todos os posicionamentos, todas as funções, todas as mudanças, né, que ele pretende implementar ali, ele quer aproveitar dia após dia para que se retome, né, para que se retome um melhor futebol no Corinthians. Ele entende que a bola, ela vai e volta muito rapidamente. O Corinthians se livra da bola, ela normalmente cai no pé do adversário. Ele quer evitar isso, né? Ele acha que isso é posicionamento, né? Isso é mais inteligência também. E não é só num determinado setor. Isso acontece na parte defensiva quanto na parte ofensiva. Em geral, a famosa segunda bola sempre cai no pé do adversário, tá? Ele quer fazer algumas mudanças, algumas observações nesse sentido. Ele acha que o time tem que retomar a confiança, em primeiro lugar, é fundamental, né? Ter novamente a confiança e trabalhar muito fundamento, né? Fundamento é uma coisa que o jogador trabalha desde a categoria de base, e ele entende que precisa realmente melhorar, dar ritmo a alguns fundamentos. O Corinthians é uma equipe que finaliza muito pouco ao gol adversário, muito pouco. É um time que sofre muitas finalizações, então ele entende que tudo isso é trabalho, é uma questão de mudanças de mentalidade. O jogador tem que entender aquilo que ele quer. Ele é a favor de manter alguns jogadores? Sim, porque ele entende que não dá para ficar mudando todo o jogo, que isso também não vai levar a lugar nenhum. Se o eventual reserva entrar no lugar do eventual titular e não for bem, faz como? Improvisa? Então ele é a favor de manter para que o jogador retome a confiança. O Mano, a gente sabe, pessoal, tem um elenco muito reduzido, muito pequeno, não tem muito o que fazer em termos de peça. Mas os jogadores estão gostando demais do trabalho feito por ele no dia a dia. Os jogadores entendem que ele é muito diferente do Vanderlei Luxemburgo no sentido de participação, no sentido de parar o treino, pegar o jogador individualmente, melhorar a posição dele ali, quero isso, quero aquilo. Então os jogadores estão bastante satisfeitos com esse início de trabalho do novo treinador do Corinthians. Você acha que dá tempo de dar uma melhorada? Não pode esquecer que o Corinthians caiu uma posição no Campeonato Brasileiro, está a 4 pontos do Z4. Comenta aí. Fechando o vídeo de hoje, vamos falar sobre SAF no Corinthians. O candidato à presidência do clube, André Luiz Oliveira, em entrevista à CNN, disse que pensa e vê com bons olhos a possibilidade de transformar o Corinthians numa sociedade anônima do futebol. A gente já tem alguns clubes no futebol brasileiro aí que viraram SAF, exemplo do Botafogo, hoje líder do campeonato, mas que ralou, não foi do dia para a noite que o Botafogo conseguiu brigar aí por título. O Vasco, né, lá embaixo, é SAF, teve problemas com seu principal, com o seu dono, né, podemos dizer assim, porque a 777 comprou 70% do Vasco. O Botafogo tem 90%, né, nas mãos do John Textor. O Cruzeiro, por exemplo, o Ronaldo, hoje já lucra com o Cruzeiro. Né? O Ronaldo pegou uma dívida absurda e hoje já lucra com o Cruzeiro. Né? Pouquíssimo tempo. E o Ronaldo também comprou 90% das ações. Né? Então, hoje o Ronaldo é o dono majoritário do Cruzeiro. Enfim, a SAF parece que é uma tendência no futebol. Mas no Corinthians é diferente. No Corinthians é diferente, eu vou explicar por quê. Primeiro pela grandeza, primeiro pela força dessa marca Corinthians. O Corinthians, para mim, é um clube que, se bem administrado, ele teria lucro, ele seria um time forte, ele seria um clube que brigaria por todos os títulos em todas as competições. E não tem feito isso pelas más gestões, pela falta de planejamento, pela falta de assertividade. Um clube que muda 5 treinadores numa temporada não pode brigar por absolutamente nada, a não ser pelas últimas colocações. Isso é fato, isso é estatístico. Um time que muda 5 vezes de treinador numa temporada não vai brigar por nada lá em cima, vai brigar sempre na parte de baixo, né? Porque cada um tem a sua mentalidade, a sua
maneira de pensar, cada treinador que chega é uma filosofia diferente, o jogador um não gosta, o outro não entende, um entende mais fácil, o outro tem mais dificuldade. Então, não dá. Né? Então, o erro de gestão, o erro de planejamento, tudo isso a gente sabe. Bom, com relação à SAF, voltando, o André Luiz Oliveira falou sobre isso, que entende que vai contratar aí especialistas para fazer, caso ele seja eleito, né, especialistas na questão de SAF, etc, 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 e pensa na possibilidade de transformar o clube numa SAF. Se eu não estou enganado, o Andrés, que hoje apoia abertamente o André Sanches, que apoia o André Luiz, se eu não estou enganado, ele era contra a SAF. Mas, enfim, hoje as coisas mudam, né? Normalmente se rema a favor da maré, né, na política. O que pega, na minha opinião, e eu vou dizer por quê, e é aí que eu quero que você entenda. Se o Corinthians negociar, isso fosse aprovado, porque é um processo lento, é um processo onde muita gente está envolvida, isso tem que ser apresentado ao conselho, o conselho tem que aprovar, tem votação de sócio, não é um processo do dia para a noite você vira SAF, é um processo longo. Tem alguma empresa, tem algum investidor já engatilhado? Não se tem conhecimento. Não se tem conhecimento. Uma vez o Duílio falou de um fundo árabe que tinha intenção, etc, etc. Não sei. Bom, se o Corinthians, a grandeza do Corinthians, se fizer uma SAF nos moldes do Fortaleza, por exemplo, e do América Mineiro, aonde o percentual ele é inferior a 50%, aonde o clube continua tendo a decisão final, aonde o presidente do clube, aonde a diretoria do clube, aonde o Corinthians, no caso, né, o clube em pauta aqui, teria a decisão superior, tá? Vendi 49% das ações para o Grupo Manchester, por exemplo, para o Grupo City. A decisão dos 51%, quem decidiria a palavra final seria o Corinthians. O Corinthians tem dívidas na casa de 1 bilhão. Fatura na casa de quase 1 bilhão esse ano. Vai faturar perto disso. 900 milhões aí aproximadamente. Poderia ter passado a casa de 1 bilhão se conquistasse a Copa Sul-Americana, se tivesse Copa do Brasil, enfim, passaria certamente de 1 bilhão. Algum clube, algum investidor compraria menos de 49% e seria subordinado a essa gestão, eventualmente, estou falando aqui de André Luiz Oliveira e André Sanches, né, porque hoje o André Luiz, que é a favor da SAF, algum investidor colocaria bilhões no Corinthians e seria subordinado a eles? Eu acho pouco provável, gente. Eu acho pouco provável. Eu acho que se compra mais e a palavra final for do investidor, eu acho até que existe uma, né, a grandeza do Corinthians dispensa qualquer tipo de comentário. Não sei, de verdade, se alguém colocaria dinheiro para ser mandado por André Luiz Oliveira ou André Sanches. Não sei. Acho pouco provável. Então, não acredito muito nessa história ainda. Não acredito. Espero o desenrolar das coisas. Acho que primeiro, olha, tem o investidor, tem que ter o levantamento sério de investimento, de dívidas, como será o modelo. As coisas precisam de clareza nesse sentido. E não apenas campanha. O Augusto Melo é contra a venda. O Augusto Melo, se eleito, disse que não existe possibilidade de SAF, mas sim de investidores. Uma coisa é você ter um parceiro para investir, outra é você ter um dono. Acho que o Corinthians não precisa de dono, o Corinthians é da torcida, o Corinthians é de mais de 40 milhões de torcedores. É só uma opinião, mas fica aqui o pensamento. Você acredita que alguém compraria o Corinthians, colocaria bilhões nesse clube, que vale bilhões, para não ter a palavra final? Comenta aí que eu quero saber a sua opinião. Eu volto às 9 da noite.
tem live, a gente conversa bastante sobre isso e sobre outros assuntos. Um grande abraço a todos, obrigado pela companhia e até daqui a pouco. Tchau, tchau.